da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano e também em simultâneo do Politécnico de Porto Alegre, que é a minha casa-mãe em termos académicos, e apresentar-vos os cumprimentos a todos os palestrantes e a todos os participantes. Um cumprimento também especial agora que acabei de ver ao professor Miguel Xavier, que acaba de entrar aqui connosco. É um prazer também estar consigo nesta sessão do webinar, neste novo agora já com alguns meses, neste formato de interação que nos deixa sempre aqui qualquer coisa de água na boca, de pensarmos que seria melhor outro tipo de interação, mas esta pandemia leva-nos a que as coisas neste momento tenham que, de alguma forma, decorrer desta forma. Portanto, renovar os cumprimentos da Unidade Local de Saúde e também apresentar os meus melhores cumprimentos ao Dr. João Pereira, com quem tenho mantido alguns contactos nos últimos anos e é sempre um prazer participar em atividades que ele promova e darmos início a este webinar. Deixar-vos aqui nota de que esta fase, para aquilo que todos temos percebido, esta fase das nossas vidas tem sido uma fase em que a saúde mental e os problemas de saúde mental têm estado na ordem do dia. Com muita frequência, quase diariamente, ouvimos estas notas de que é importante realçarmos aqui os aspectos da saúde mental e da estabilidade da saúde mental relativamente aos profissionais de saúde. Esse grande foco que neste momento, sob pressão, vivem momentos de exaustão emocional, de burnout, em alguns casos, em zonas do país onde a pressão é maior e outras onde a pressão não é tão grande, mas de qualquer forma o que temos assistido é às mais variadas notícias e às mais variadas experiências de situações desse género. Para mim, que estou no Conselho de Administração de uma instituição de saúde, isto tem sido um desafio diário, permanente, onde todo o trabalho de todos os profissionais da área da saúde mental é pouco para ajudar à estabilidade emocional, em primeiro lugar, e à capacidade de resistência mental também dos profissionais de saúde. Depois não deixar aqui uma nota também àquilo que são as necessidades da população em geral, evidentemente. Eu não ia pôr aqui em questão os aumentos de alguns indicadores preocupantes do nível das perturbações de saúde mental, quer seja das perturbações do campo da ansiedade ou das perturbações de ordem depressiva, mas mais até em perturbações que nos estão a surgir neste momento e que derivam das questões do isolamento profilático em casa, por exemplo, de pessoas que estão completamente desesperadas e que não têm ninguém com quem possam conversar sobre. Às vezes não tem a ver propriamente com uma perturbação em si, mas só o facto de ter alguém com quem partilhar aquilo que está a sentir neste momento em isolamento em casa é um fator importante até para o próprio ultrapassar da situação. E nós estamos, por exemplo, a minha experiência aqui no Norte Alentejano, o grande desafio neste momento está a ser também que resposta é que as unidades de saúde e que as unidades de saúde pública aqui podem dar às pessoas que estão completamente desesperadas em casa, que, em alguns casos, contraditoriamente, até se sentem bem do ponto de vista da sua saúde física, e o problema é precisamente um problema que tem mais a ver com a capacidade de resistência às perturbações relacionadas com a ansiedade de ter que se manter em casa, sentindo-se bem do ponto de vista da saúde física. Portanto, isto tem sido muito contraditório para as próprias pessoas e necessita que os profissionais de saúde estejam preparados para dar esta resposta de forma adequada. Deixar-vos aqui também nota de que há muito trabalho a ser feito pela saúde mental, felizmente, e a saúde mental é muito plástica neste aspecto, tem muita facilidade em de repente ir buscar recursos e de repente ativar as capacidades dos mais variados profissionais da área e nunca vira caras a nenhum tipo de desafio, mas este momento é um momento especialmente importante em todos os recursos são importantes para ultrapassarmos esta situação.
Portanto, dar-vos aqui também, introduzindo aqui esta questão. Eu desde há algum tempo tomei contacto com esta questão do projeto Open Dialogue e parece-me precisamente nesta altura, curiosamente, este processo eu tomei contacto com ele de uma forma mais formal no início de 2020, em fevereiro de 2020, salvo erro, mas ele parece que com o tempo que vamos passando vai se tornando cada vez mais importante, né? Portanto, vai se tornando cada vez mais importante ter projetos desta natureza no terreno, projetos de proximidade, projetos muito ligados às estruturas locais da comunidade, que estejam cada vez mais próximos das pessoas. Isto até para evitar que as próprias pessoas tenham que deslocar a unidades de saúde onde os aglomerados de pessoas são muito elevados. Portanto, curiosamente, o nosso exercício agora é tentarmos oferecer cuidados de saúde e neste campo da saúde mental às pessoas na sua casa ou na proximidade da sua casa, para evitarmos que elas vão às unidades de saúde, porque aí há muita gente e não conseguimos evitar as questões do distanciamento social. Portanto, o desafio é muito grande e é um desafio sempre constante. Portanto, e projetos desta natureza, na minha opinião, vão fazer cada vez mais sentido. Talvez esteja aqui, por parte deste projeto, que o lançar à terra de uma semente, eu tenho quase toda a certeza que vai pegar e que vai de certeza multiplicar-se em projetos de igual natureza e reforçar também este projeto. Mas pronto, eu não adiantaria mais nesta pequena introdução. Daria aqui a palavra agora à equipa clínica do Dr. João Pereira, para uma apresentação geral do projeto Open Dialogue, os seus resultados preliminares e planos futuros. E depois teremos mais uma intervenção relacionada com as questões de investigação. Penso que o professor Miguel Xavier também estará connosco e depois poderá também fazer o seu comentário também. No final, cerca das 16 horas, teremos aqui um pequeno espaço de questões que podem ser colocadas pelos nossos participantes e respondidas pelos nossos palestrantes. E se tudo correr dentro do previsto, poderemos encerrar por volta das 16h45, que é aquilo que está mais ou menos previsto. Por isso, Dr. João Pereira, a palavra é sua e da sua equipa clínica da Fundação Ramon de Sousa para a apresentação deste primeiro ponto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cordeiro, pelas suas palavras e por apresentar o projeto e também pelo contacto que temos tido também ao longo dos anos e as colaborações que temos tido, e que tem sido também um prazer ir colaborando consigo. Queria também, antes de partilhar aqui a tela, agradecer aos outros participantes, aos colegas que estão aqui no painel, da equipa do Open Dialogue, todos eles fazem parte. Agradecer aos outros palestrantes, ao professor Miguel Xavier, por estar aqui connosco e por dar a possibilidade depois também de o ouvir mais para o final, e a Universidade de Évora, os colegas da Universidade de Évora que irão também falar um pouco da parte da investigação relacionada com este projeto. O tempo é curto, portanto acho que os temas que o professor Raul Cordeiro levantou dariam também para um novo webinar, portanto fica uma ideia para um novo webinar. Este projeto é de alguma forma, eu diria que transversal, e que também acaba por poder apoiar esse tipo de problemas, apesar de não ser diretamente focado para esses problemas, mas enfim, é o contexto que estamos e isso acaba sempre por surgir, não é? Eu vou tentar agora partilhar uma apresentação, que espero que funcione, porque às vezes a tecnologia pega umas partidas. Eu acho que já estão a ver, não é? Já estão a ver? Sim, estou a ver. Ok. Portanto, este é o título que vou apresentar e também do folheto que nós utilizamos, o póster que nós utilizamos para a promoção do nosso projeto. E começar por dizer que é um projeto da Fundação Ramon de Sousa,
cofinanciado pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, começava então por muito brevemente apresentar a fundação, que é uma fundação privada, criada por José Maria de Monte Sousa em 2009, está registada como uma instituição particular de segurança social, de solidariedade social e reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública. Portanto, como missão da Fundação é fazer um trabalho que seja credível e eficaz na recuperação de pessoas com perturbações mentais e ampliar gradualmente o número de comunidades e serviços para poder satisfazer as necessidades da sociedade, dos residentes e das suas famílias. O primeiro projeto da Fundação, e ainda o principal projeto da Fundação, é a Casa de Alba, que está situada na zona de Estremoz, no Conselho de Estremoz, na fronteira com o Distrito de Porto Alegre, e que é uma comunidade terapêutica. Enfim, não vou falar da Casa de Alba, mas apenas dizer que é uma comunidade terapêutica de inspiração democrática, que começou para a saúde mental, começou a sua atividade em 2013 e que, de alguma forma, o trabalho que temos feito lá, nesta natureza de democratização dos serviços de saúde mental, levou-nos a ter contacto um pouco mais tarde com o Open Dialogue, que por cerca do ano 2015, porque o próprio sistema Open Dialogue também tem estes princípios mais humanistas, princípios de uma deshierarquização das relações entre os profissionais e os utentes e os familiares. E, portanto, foi um projeto que desde logo nos chamou a atenção. Começámos a fazer um estudo sistemático, umas leituras, umas pesquisas, e de tal forma nos impressionou que acabámos por fazer visitas ao local, à Lapónia finlandesa, em 2017, ao Hospital Kerópolis, onde tudo começou, e também no norte da Noruega, em Tromsø, que tem também uma tradição dos chamados grupos reflexivos e que também têm estado ligados a este trabalho. Acabámos também por nos integrarmos e começámos a trabalhar com o professor Jaakko Seikkola, que é um dos principais proponentes deste sistema, do Open Dialogue, que integrou a Comissão Consultiva da Fundação e que desde então nos tem apoiado nestas experiências, digamos assim, experiências apoiadas e com os profissionais principais a darem-nos uma ajuda. Portanto, desde logo também começámos a tentar fazer algumas alterações no próprio Casa de Alba, ainda antes de termos um projeto da comunidade, para trabalharmos um pouco mais desta forma, que eu vou explicar mais à frente. Em 2018 promovemos o terceiro Congresso Internacional da Fundação, dedicado a este tema, onde esteve também o professor Jaakko Seikkola e o professor Giovanni Stangelini como oradores principais. Portanto, esta ideia foi sendo trabalhada, difundida, até que em 2009 a Fundação acabou por ganhar um concurso da Direção-Geral de Saúde para implementar um projeto de intervenção comunitária de Open Dialogue no Norte Alentejano, portanto uma das regiões do país também com fortes carências a nível dos serviços de saúde mental. E, portanto, começámos então em janeiro deste ano, portanto, no início de janeiro, um projeto piloto de um ano e que irá terminar em janeiro de 2021. Coincidentemente, também só fazer aqui a nota que foi precisamente o ano em que a pandemia começou e que também trouxe aqui grandes desafios, mas, como disse, talvez um tema tão extenso que talvez no próximo webinar possamos expandir mais. Queria dizer um pouco sobre o início do Open Dialogue, as origens do Open Dialogue. Portanto, o Open Dialogue não é um método, não é uma nova psicoterapia, não é um método de tratamento, é sim um método para organizar vários outros métodos ou vários serviços e para trabalhar em colaboração. Tem alguns princípios, não é, terapêuticos que irei dar em seguida, mas teve a sua origem então na Lapónia finlandesa, no início dos anos 80. Foi influenciado pela abordagem Needs Adapted, do
professor de psiquiatria finlandês, Yrjö Alanen, que fez um trabalho de investigação também muito grande na psicoterapia das esquizofrenias. Começou por ser uma integração de terapia familiar sistémica e psicoterapia psicodinâmica, mas perceberam rapidamente que teriam que integrar também outros métodos, sendo que a inovação que deu, se calhar, origem a um serviço diferente foi a grande inovação, foi a implementação, em 1984, ou melhor, a substituição da terapia familiar sistémica tradicional por as chamadas reuniões de tratamento, onde todos os intervenientes estavam presentes, logo desde o início, o paciente, a família, a rede de suporte, logo desde o início. Portanto, foi em 1984 que começaram a fazer estas reuniões. Em 1987, outro momento importante, foi criado no Hospital Keropolis, que está no centro desta região da Lapónia finlandesa, uma clínica de gestão de crises para organizar equipas específicas para cada caso. E em 1990, outro passo importante, onde todas as equipas regionais de saúde mental comunitária criaram equipas móveis de intervenção na crise. Portanto, uma das grandes mais-valias destes serviços na Lapónia finlandesa é que trabalham todos como se fosse um só. Portanto, toda a região, todos os serviços de saúde mental na região, trabalham em estreita relação, não como serviços diferentes, mas serviços como se fosse um só, onde as fronteiras entre serviços são muito ténues e quase que não existem. Entre internamento, entre comunidade, entre serviços voluntários, entre serviços públicos, portanto, são todos um só e todos com formação neste sistema de terapia familiar em Open Dialogue. Portanto, por outras palavras, o sistema Open Dialogue é um sistema, pode-se chamar um sistema de tratamento na crise psiquiátrica, baseado em abordagens dialógicas e em rede, como disse há pouco, estabelece um clima de confiança, onde se também há uma distribuição de poder, portanto os profissionais saem da posição, gradualmente, isto não é fácil de fazer, gradualmente saem da posição de peritos para estarem em estreita colaboração para formarem uma comunidade com todos os intervenientes, pacientes e famílias. Todas as decisões terapêuticas e planos de contingência são efetuados com transparência nas reuniões de tratamento, na presença de todos. Esta também é uma grande diferença, ou seja, a equipa não reúne antes para planear, não reúne depois para tomar decisões. Todas as decisões, todos os planeamentos são feitos com os pacientes, com as famílias e em frente de todos nestes momentos. E como disse há pouco, toda a região trabalhar em sincronia, toda a região, todos os serviços e todos, como na Lapónia, tiveram esta formação de 3 anos em terapia familiar sistémica, terapia familiar pelo sistema Open Dialogue, não terapia familiar sistémica. Portanto, há uma mudança de paradigma, de facto uma mudança muito grande na forma de trabalhar, de uma abordagem top-down, em que os peritos falam, interpretam e dizem o que a pessoa deve fazer, para um conhecimento deshierarquizado, distribuído por várias redes locais de conhecimento, com múltiplas vozes, onde o principal objetivo é ouvir e, quando falamos, é para tentar ouvir mais. Porque o objetivo principal é estabelecer um diálogo. Nada mais que isso, parece simples. Eu vou ter que passar alguns slides, peço desculpa, estou a ver que o tempo também vai passando. E uma das coisas que, de facto, também chama a atenção, não é só porque é muito interessante, mas porque os resultados são de facto dramáticos, e na Finlândia fizeram inúmeros estudos ao longo dos últimos 20 anos, estudos maioritariamente naturalistas, de follow-up, comparativos, não estudos controlados, mas isso começaram a fazer noutros países agora, mas que mostraram resultados, ainda assim, por exemplo, aqui num período de 2 anos, uma redução de 100 dias de hospitalização, comparativamente com o resto da Finlândia, uma redução em cerca de 70% da utilização de medicação neurolética, não por serem contra a utilização da medicação, mas pelo que o próprio sistema em si
da forma como estabelece relações de confiança e relações terapêuticas, acaba por não necessitar tanto deste recurso. Uma redução significativa de recaídas, portanto, com cerca de 70% superior ao tratamento habitual, mais de 30% superior na redução de sintomas, e também uma redução dramática de subsídios de desemprego e reformas por invalidez. Foram feitos follow-ups de 2 anos, de 5 anos, e há um último estudo publicado em 2018 com um follow-up de 19 anos, portanto, que seguiram estas pessoas e que se mantinham os benefícios que tinham tido quando utilizaram o diálogo aberto. Eu vou, portanto, só falar muito brevemente aqui dos princípios. Portanto, estes princípios, o diálogo aberto começou a ser chamado assim apenas penso que foi em 1995, se não estou em erro. Portanto, começaram a trabalhar desta forma em 1984, foram fazendo estudos, foram tentando perceber como as coisas funcionavam, o que é que ajudava mais, o que é que ajudava menos, e um estudo que fizeram nessa altura, em 1995, onde analisaram cerca de 2.500 notas de pacientes com perturbações psicóticas, acabaram por concluir que haviam 7 princípios que mostravam consistentemente que ajudavam os pacientes a melhorar. E os princípios, então, hoje conhecidos como os princípios-chave do Open Dialogue, surgiram nessa altura, e são estes 7. Portanto, a ajuda imediata ao paciente, desde o primeiro telefonema. Como estava há pouco a dizer o professor Raul Cordeiro, não deve haver nada mais frustrante que uma pessoa, por exemplo, estar isolada em casa e não ter com quem falar, e quando fala com alguém ter que passar, você tem que ligar para outro serviço, nós não ajudamos, ou para ter ajuda vai ter que esperar 2 meses. Portanto, nada mais frustrante que isso. E que, portanto, um dos princípios é a ajuda imediata, em 24 horas é o objetivo principal. Na Finlândia conseguem, noutras culturas nem sempre é fácil. Uma perspectiva de rede social, ou seja, logo desde o primeiro contacto, envolver a família, envolver toda a rede de suporte, não só a família, mas outros profissionais, amigos, vizinhos, quem for importante para a recuperação da pessoa, do paciente identificado. Uma perspectiva de flexibilidade e mobilidade, portanto, a ideia da flexibilidade é utilizar todos os recursos que temos à nossa disposição, portanto, não só um sistema de terapia, mas todos aqueles que achamos que se adaptam às necessidades do paciente. O princípio da mobilidade, ir ao encontro dos pacientes onde eles estão, muitas vezes é em casa, e não esperar que eles venham ao hospital ou ao centro de saúde, mas tentar encontrá-los onde eles precisam. O princípio da responsabilidade é que, desde o primeiro momento, quem atende o telefone é a pessoa responsável por organizar uma equipa de tratamento, e essa equipa, o outro princípio seguinte, a continuidade psicológica, é que essa equipa então fica a trabalhar com esse paciente pelo tempo necessário, paciente e rede, pelo tempo que for necessário, pode ser uma semana, pode ser 1 ano, 2, 3, pelo tempo que for necessário. E também o princípio de fronteiras ténues entre os serviços. Portanto, há continuidade, mesmo que a pessoa precise ser internada, por exemplo, a mesma equipa mantém-se a apoiar, e por vezes é importante que as equipas tenham elementos de vários serviços, como do internamento, por exemplo, para que esta continuidade seja possível. Estes são os princípios organizacionais. Temos depois os princípios terapêuticos, que foram depois encontrados outros mais tarde: a tolerância da incerteza, o dialogismo, que eu vou ter infelizmente que passar à frente, porque não vamos ter tempo. Queria ainda passar a palavra aqui à equipa. Queria só mostrar muito rapidamente os dados do projeto em si. Portanto, começou em 2005. Portanto, nós admitimos todo o tipo de perturbações, excetuando algumas questões mais de natureza orgânica, ou de utilização de substâncias de forma dependente, portanto, situações que não permitam que a pessoa utilize, portanto, as reuniões terapêuticas de forma benéfica, mas de resto não temos critérios de
exclusão, pode ser qualquer tipo de perturbação. O atendimento é apenas durante a tarde, segunda a sexta, é um serviço gratuito para a população adulta e temos 4 técnicos de saúde mental, o psiquiatra, os psicólogos e o coordenador do projeto. Tenho que passar aqui algumas coisas à frente. Portanto, até este momento recebemos um total de 16 encaminhamentos. Estão a ser seguidos 9 casos, neste momento já é mais um, mas na altura em que até ao final do mês passado eram 9, foram excluídos 6 casos. Quem encaminhou, portanto, a maior parte dos encaminhamentos vem do próprio, a maior parte vem por contato telefónico, do próprio ou da família, também técnicos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, do CAFAP, do Centro de Apoio Familiar. Há aqui um caso em que não sabíamos. Como é que têm obtido conhecimento do projeto? Portanto, através de outras instituições, maioritariamente a CPCJ tem utilizado bastante aqui o nosso projeto, folhetos que estão distribuídos na região, pela internet ou pela própria Casa de Água. Portanto, esta é a distribuição mais ou menos daquilo que nos tem chegado, do motivo do encaminhamento, não é necessariamente o nosso diagnóstico, é apenas o motivo com que chegam até nós, sendo que a maior parte, dos 28%, são problemas, conflitos familiares, violência doméstica. E pela nossa experiência não foram causadas pela pandemia, já existiam antes disso. Tenho que passar aqui alguns, portanto, isto é as famílias acompanhadas ao longo dos meses. O número de reuniões terapêuticas, portanto, que é o foco principal do projeto, é estas reuniões terapêuticas onde as decisões são tomadas. O seguimento de 9 pacientes não significa que estejamos a acompanhar apenas 9 pessoas, mas estamos a acompanhar estas 9 pessoas e também 24 familiares que têm participado nestas reuniões e 4 técnicos de outras instituições, incluindo a URSS, a CPCJ, o CAFAP, a Unidade Local de Saúde, que é a URSS. Esta é a região, portanto, o Norte Alentejano, a distribuição dos casos que temos recebido, a média de idades. E, para terminar, antes de passar aqui a palavra aos meus colegas, também dizer que parte do projeto é também, os técnicos estão em formação neste momento, é um sistema que maioritariamente precisa de um desenvolvimento pessoal muito grande e então a formação é continuada no tempo. Este é um curso de introdução de 1 ano e que temos a intenção de o tornar um curso de 3 anos, como acontece noutros países, para os técnicos ficarem com o certificado como falta uma palavra agora em português, mas como terapeutas Open Dialogue. Uma das características, agora que eu queria passar aqui aos colegas para uma pequena reflexão, uma das características destas reuniões terapêuticas é, em muitos momentos, os terapeutas, há sempre pelo menos 2 terapeutas nas reuniões, às vezes mais. Uma das características é, muitas vezes, em frente às pessoas, em frente às famílias, aos pacientes, os terapeutas terem um diálogo, umas reflexões sobre aquilo que estão a sentir, sobre aquilo que acham que seria importante introduzir no tratamento. Portanto, haver discussões em frente abertas, em frente a todos. E nós pensamos que poderia ser interessante haver aqui um pequeno diálogo, muito breve, de alguns minutos apenas, entre os colegas do projeto, para falar um pouco da experiência que têm tido até agora, dos 10 meses de projeto. E eu então ia, para não me alongar mais, ia passar a palavra aos colegas. E vou tirar então aqui a tela. Muito obrigado pela atenção. Temos que ser breves por causa do tempo também. Obrigado. Uns minutos. Eu, entretanto, calhar posso começar ouvindo a apresentação.
calhar falando da minha experiência que tenho tido no projeto e também, se calhar focando mais do ambiente terapêutico, a abordagem que o Pandava permite, ou que é o objetivo que permita, eu se calhar falava e refletia um pouco sobre os papéis mais igualitários que as reuniões permitem, ou seja, que é um objetivo, é um processo e é com o tempo também que é trabalhado. Mas o facto de o paciente, profissionais, outros profissionais envolvidos, os terapeutas, os familiares terem um papel em cada diluição de hierarquias, eu acho que, e o clima de aceitação, acho que por si só acaba por, e o objetivo é mobilizar os recursos do próprio e da rede. E eu acho que neste processo, não é, que temos conseguindo mais nos casos do que noutros, talvez, ou em algumas situações, eu acho que o objetivo será, se calhar, eu acho que o paciente acaba por progressivamente poder deixar de ter, colocar-se no posicionamento de ser a pessoa que tem de ser curada, e mais como alguém que tem os seus recursos próprios, o apoio da rede que está ao seu lado, e quase como se progressivamente se deixasse ver como um doente, não é? Que de alguma forma o sistema atual acaba por direcionar muito para a clinicidade, para a doença em si, e eu acho que o objetivo é deixar de se ver como um doente, mas sim como uma pessoa com recursos, com o apoio da rede. E não é propriamente curar, é focar no diálogo, nas necessidades de cada um dos problemas e através do diálogo chegar a algo coletivo e respostas coletivas. Não sei, acho que estou aqui a partilhar algumas coisas um pouco abstratas e é um ambiente terapêutico que por vezes é vivido e que tem sido sentido e pronto, não sei se entretanto alguém quer ter a palavra ou se alguma coisa ecoou. Eu posso continuar. Não sei se... Eu estava a pensar nesse ponto, mas também aqui aquilo que me surge primeiro quando penso no nosso projeto é que nós não estamos na Finlândia, não é? E esse foi, talvez, o primeiro receio que eu tive. Como é que nós vamos começar a fazer isto cá, não é? Imaginando que há boa vontade de todos em colaborar, mas como é que isto vai ser? Porque, como dizia o João há pouco, na Finlândia o Serviço Nacional de Saúde é assim, e aqui não é. Nem esse o projeto. Portanto, eu achei que iria ser muito difícil a implementação. Mas depois, quando fomos apresentando o projeto aos vários parceiros, foi surgindo uma receptividade e parcerias que se foram criando, que têm sido muito úteis, eu acho que como mostraram os gráficos. Depois, fiquei aqui também com a pandemia, que o professor Raul Cordeiro mencionou, e que nos apanhou logo no início do projeto. Eu acho que o meu receio nessa altura foi como é que vamos sobreviver também a isto, não é? Entretanto, acho que todos nos adaptamos, nós no projeto, os utentes, o país no geral, e a verdade é que não só conseguimos continuar, como isto criou uma oportunidade de chegar a pessoas que não conseguíamos quando reuníamos apenas de forma física. Portanto, nós agora conseguimos reunir com uma tia que é importante e pode estar no Canadá, por exemplo, e faz parte de uma rede, e que nunca conseguiríamos se estivesse em Portugal. E estava a pensar, quando ouvia falar o professor Raul Cordeiro, que o isolamento profilático, por acaso nunca nos surgiu, nunca aconteceu, mas é também possível intervir desta forma. Pronto, eu acho que o projeto me tem feito pensar não só nos recursos próprios, como estava a dizer a Tatiana, de uma pessoa que se vê muitas vezes como doente e que tem tantas partes saudáveis, mas também no recurso
os recursos que se criam quando se trabalha em rede com a família e com outras entidades. E acho que isso para mim é o que tem sido surpreendente. Penso que já foi quase tudo dito sobre o projeto e sobre também as nossas sensações da equipa ao longo do projeto, e penso que ficou claro também aqui com a apresentação que o projeto acaba por dar resposta a algumas necessidades que foram salientadas pelo professor Raul Cordeiro. A questão da proximidade, de ser um projeto que vai de encontrar as pessoas, e também de índole comunitária. E vem aqui, de algum modo, conseguir contrabalançar algumas necessidades que a população, particularmente que está distrita, portanto, à ULSNA, tem, e penso que vai dando algum apoio, alguma resposta a essas necessidades. Dizer também aqui que eu não consegui fazer o exercício que o João falou de não focar para o momento presente, e quando falámos sobre fazer o webinar e refletir um pouco, o que me lembrei foi de trazer algumas palavras do cardeal e teólogo José Tolentino Mendonça, porque há um princípio do Open Dialogue que penso que para mim tem sido muito importante nos dias de hoje, que é a tolerância à incerteza. E a propósito disso, eu li um artigo sobre que portanto, o cardeal escreveu no Expresso sobre a capacidade negativa, e que vem muito falar a este princípio da tolerância à incerteza. E vou ser muito breve. Portanto, falando da capacidade negativa, é a capacidade, trata-se na verdade de um treino para permanecer na confusão e na dúvida enquanto se escuta, sem precipitar-se na tentação de intervir cedo demais. O ouvinte tem certamente de aprender a compreender o que o outro lhe comunica, porém também lhe será útil aprender a resistir à compreensão prematura, aceitando que muitas vezes tem de relacionar com o que surge como incompreensível, ambíguo e contraditório, sabendo acolher e esperar. Foi escrito para o Open Dialogue, não é, Sofia? Já temos de ficar por aqui, não é? Por causa do tempo. Sim, muito bem. Eu, se concordassem, passávamos já à questão seguinte, à questão da investigação. E não sei quem vai intervir em primeiro lugar, mas dou aqui a palavra a esta equipa, a doutora Sofia Tavares, a doutora Constância Pescaia, a doutora Sofia Graça, o doutor João Pereira. Não sei quem vai introduzir esta temática, mas dava-vos a palavra também. Estamos a colocar no ecrã, não é? Ok. Às vezes tem assim um tempinho de espera, não é, Sofia? Estavam na chamada sala de espera. Já está. Eu acho que ias começar, não é, Sofia Tavares? Não é? Com certeza. Então, boa tarde. Antes de começar, quero cumprimentar os colegas e de uma forma muito particular o Dr. João Pereira, não só por este desafio que me lançou juntamente com a professora Constância Pescaia para conduzirmos a avaliação externa da implementação do projeto Open Dialogue no Norte Alentejano, e também a transferência das características desta abordagem para este contexto, mas também agradecer-lhe, enquanto diretor da equipa clínica da Fundação Romão de Sousa, por aquilo que nos últimos anos tem feito em prol da saúde mental nesta região e que tem sido de uma enorme mais-valia, e também sempre com grande preocupação de fundamentar as suas práticas naquilo que a ciência nos vai fornecendo como indicadores de sucesso também, e portanto agradecer-lhe por isso e por sempre nos ter envolvido a Universidade de Évora e particularmente o Departamento de Psicologia neste esforço, e obrigada uma vez mais, e é por isso que hoje estamos aqui também, porque mais uma vez nos lançou este desafio. Eu vou tentar ser muito sintética na apresentação daquilo que é o projeto de investigação que elaboramos para avaliar precisamente a transferência ou a transferabilidade do projeto Open Dialogue e daqueles que são os seus princípios e práticas para o contexto, de acordo com aquilo que a equipa técnica da Fundação Romão de Sousa está então
a fazer no terreno e juntamente com estes utentes e com as suas famílias. Vou tentar então compartilhar aqui uns slides que espero possam ajudar a estruturar então aqui aquilo que tem sido o nosso, a apresentação do nosso protocolo de investigação. Nós dividimos, portanto, o projeto em vários estudos, portanto, em diferentes subestudos. Um primeiro, portanto, o objetivo geral será, de uma forma global, avaliar a transferabilidade, portanto, a adequação da abordagem Open Dialogue para o contexto dos serviços de saúde mental nesta região e, procurando cumprir este objetivo, então elaboramos diferentes linhas de investigação. Uma primeira que tem por objeto de estudo os discursos ou as narrativas dos diretores dos serviços de saúde mental da região em que o projeto está a ser implementado, portanto na região de Porto Alegre, e o objetivo era perceber também qual é a percepção que estas pessoas que já estão no terreno e que conduzem serviços convencionais de saúde mental têm sobre esta abordagem e sobre a sua implementação no terreno a partir desta equipa. Portanto, foi construído para tal um guião de entrevista semi-estruturado e que tem como algumas áreas de exploração as expectativas e os receios dos diretores de serviço sobre o projeto, alguns aspectos que eles consideram que poderiam ser promotores da sua aplicabilidade nesta região, mas também algumas dificuldades que eles antevêem para a aplicação desta abordagem junto desta população. Estas entrevistas foram recolhidas no início do projeto e o objetivo é que depois de algum tempo de aplicação do mesmo possam voltar a ser eventualmente contactados para uma nova entrevista. Uma segunda linha de investigação tem que ver com o acompanhamento dos profissionais que estão a implementar o Open Dialogue, portanto a equipa clínica da Fundação Romão de Sousa, nomeadamente no treino que estes têm recebido e que irão continuar a receber, portanto já receberam uma primeira fase do treino, já está cumprida, mas haverá ainda outras fases do treino nesta abordagem e o objetivo é também acompanhá-los durante este processo de treino e também na intervenção que vão fazendo e no fundo na transferabilidade destes princípios que vão aprendendo, das estratégias que vão aprendendo dentro da abordagem e de como é que elas podem ou não ser adaptadas ao contexto em que se encontram. E, portanto, o objetivo aqui é avaliar o impacto que a formação tem nestes profissionais e também explorar a experiência destes, não só enquanto formandos, mas também enquanto técnicos que implementam a abordagem Open Dialogue, nomeadamente as estratégias que eles utilizam para a implementar no terreno concreto da região em que se encontram. E para tal, elaborámos um guião de entrevista semi-estruturado, que foi aplicado aos técnicos no início da sua formação e que será novamente, portanto, a ideia é que de uma forma regular estes possam ser também entrevistados e as suas narrativas recolhidas ao longo do projeto de intervenção. Uma outra área de avaliação e estudo muito importante tem que ver com a efetividade da intervenção Open Dialogue, ou seja, perceber se de facto esta abordagem produz os resultados que esperamos do ponto de vista terapêutico. E para tal,
aqui os dados para esta área de investigação resultam do discurso que os utentes e os familiares nos facultam sobre como tem sido a sua experiência dentro deste acompanhamento específico, e também alguma informação quantitativa que vai sendo recolhida ao longo da intervenção, nomeadamente através de questionários e escalas de autorresposta. Para além dos dados quantitativos, há também a condução, ou estão previstas a realização de entrevistas semi-estruturadas, bem como a avaliação da satisfação por parte de quem beneficia diretamente desta intervenção, a satisfação relativamente à mesma e relativamente à intervenção que foi alvo. Por fim, uma outra área de intervenção tem que ver com a fidelidade da intervenção segundo os princípios do Open Dialogue, ou seja, o objetivo aqui é avaliar se de facto aquilo que a equipa técnica está a fazer junto destes utentes e das suas famílias está de acordo com aquilo que são os princípios técnicos da prática Open Dialogue, e para tal todas as sessões terapêuticas estão a ser gravadas e posteriormente serão visionadas e codificadas de forma aleatória, em princípio 2 sessões por cada um dos casos em acompanhamento, e estas serão codificadas através de uma escala de adesão por juízes independentes, com formação e treino no modelo. E, portanto, basicamente, e assim muito sinteticamente, estas são as nossas grandes áreas de pesquisa, e estamos em crer que no final, se conseguirmos ilustrar cada um destes tópicos, teremos de facto uma ideia do impacto desta abordagem nesta região e concretamente com estas pessoas que são alvo da mesma. Creio que agora será a minha vez de dar o meu contributo aqui da minha investigação. Eu vou também compartilhar aqui a minha apresentação. Então, inserida numa abordagem e numa investigação mais alargada, que foi aquela que a professora Sofia Tavares acabou por explicar, encontra-se a minha dissertação de mestrado, e desde já agradecer à professora Constança Biscaia por aceitar orientar-me nesta investigação, e também agradecer à Universidade de Évora por aceitar este desafio pioneiro em Portugal, que foi muito importante para mim. Conseguir realmente estudar o Open Dialogue foi algo em que eu sempre acreditei enquanto estudante na Universidade de Évora ao longo da minha formação, pelo que foi uma oportunidade gigante em eu ter a oportunidade realmente de poder trabalhar todos estes conceitos e poder acompanhar a prática da equipa de intervenção comunitária, mas também os utentes e as famílias acompanhados por este projeto. Na linha dos 2 princípios terapêuticos do Open Dialogue, nomeadamente a tolerância à incerteza, o dialogismo e polifonia, encontra-se a minha dissertação, muito guiada também por estes princípios. É uma investigação diferente, em que nós vamos ao rumo e no caminho dos pacientes e das necessidades de cada utente. Não existe uma estrutura muito definida, pois as necessidades são diferentes para cada utente. Por isso, estes 2 princípios clínicos e também terapêuticos estiveram sempre muito presentes enquanto investigadora também na minha dissertação.
A minha recolha de dados focou-se nos membros da equipa de intervenção comunitária, que foram os membros que nós ouvimos falar anteriormente, através de entrevistas não estruturadas, os diários de diálogo aberto, tal como já foi referido pela professora Sofia. Como é que eu consegui recolher estes dados? Todo o meu método de trabalho teve que ser reformulado devido à pandemia, ou seja, inicialmente em termos presenciais teve que ser tudo reestruturado com esta questão, e o Zoom passou a ser uma plataforma de eleição, tanto para os membros da equipa de intervenção comunitária como para os utentes e famílias. Aqui uns dados mais qualitativos que eu consegui retirar junto dos membros da intervenção comunitária. Eu fiz aqui algum resumo de algumas das entrevistas que realizei. Uma primeira entrevista realizada aqui nesta investigação centrava-se muito nas expectativas desta equipa para com as famílias em acompanhamento. E a ideia central notada nestas primeiras entrevistas seria de uma enorme resistência à mudança, e uma enorme resistência a um novo projeto Open Dialogue. Passo também a citar: as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, é isso que eu sinto. Como vimos anteriormente nos gráficos já mostrados, em janeiro não existiram encaminhamentos, no entanto, a partir desse mês foi mudando e foram crescendo os encaminhamentos que recebemos. Ainda, é uma grande oportunidade para aprender sobre formas diferentes de trabalhar, é um novo desafio, ser algo diferente que não existe em Portugal e ter a oportunidade para aprender e pensar diferente. Aliado a um sentimento de resistência e um sentimento de uma vontade enorme de querer trabalhar, existia esta oportunidade para aprender, que é também um dos princípios chaves aqui do nosso projeto Open Dialogue, e é uma das principais lições e missões que a equipa quer também transmitir para toda a comunidade. Ainda, o próprio funcionamento do diálogo aberto, ao ser partilhado de forma transparente e ir ao encontro das necessidades do outro, tudo isto dá uma certa tranquilidade aos técnicos e um positivismo no sentido de sentirmos uma aproximação ao outro e que podemos ajudar de facto as pessoas. De uma forma muito resumida, estes foram os dados das entrevistas não estruturadas feitas inicialmente à equipa de intervenção comunitária. Relativamente aos utentes e famílias, a avaliação da satisfação do projeto encontra-se com 8, 9 e 10 pontos, sendo que 10, na pontuação número 10, 55,6% de percentagem dos nossos utentes acompanhados pelo projeto pontuaram realmente com 10 pontos, seguidamente 8 e 9 com 22,2% da percentagem. Ainda, aliado a esta percentagem mais quantitativa, estão também dados qualitativos, em que a maior parte dos utentes diz que realmente está a ser um acompanhamento brilhante desta equipa, que é possível que estes utentes consigam falar, ainda que sejam mais tímidos, digamos assim, e calados, como temos aqui em algumas frases ditas pelos mesmos. Muito importante referir e frisar também que os utentes não sentiram que as reuniões não foram marcadas relativamente à pandemia da Covid-19. Foi algo que os utentes sublinharam, o processo de adaptação desta equipa, que não cancelou os acompanhamentos, mas sim adaptaram-se às circunstâncias. Temos aqui avaliações de 10, estou a sentir muito apoio, continuem com o bom trabalho que prestam às pessoas. Tenho tido bastante dificuldade em abrir-me, mas a equipa tem ajudado a quebrar barreiras.
Estes são, uma vez que existia uma grande falta de tempo, foram condensados os resultados dos 3 instrumentos passados aos nossos utentes. Temos aqui os resultados de pré-therapy e resultados passados 3 meses. Por isso, há aqui uns resultados ainda muito preliminares, sendo que no final do projeto iremos apresentar outros resultados com mais foco naquilo que é o resultado final e não apenas um resultado preliminar. Eu gostaria então de terminar a minha apresentação com esta frase que resume muito aquele que é o foco e a missão desta investigação. Não nos esquecendo que são pessoas, não são apenas números, e o facto de realizar esta investigação com um contacto tão próximo das pessoas, com entrevistas, com instrumentos aplicados diretamente com as pessoas, não nos esqueçamos que existem sempre emoções nas palavras, outras palavras das palavras, por vezes música, por vezes histórias, por vezes sons, por vezes toda uma vida. Muito obrigada pela oportunidade e penso que terminei a minha apresentação. Obrigado, doutora Sofia. Não sei se mais alguém vai intervir do grupo nesta fase. Não, acho que passamos à próxima fase. Então agora tínhamos aqui o comentário do professor Miguel Xavier. Não sei se ele está por aqui connosco também, que eu já vi aqui como participante. Ok. Boa tarde, professora. Olá, Vivi. Eu pensava que já estava em linha, porque eu estava-vos a ver e a ouvir tudo, mas pelos vistos não estava, não é? Estava como participante. Ok. Só estavam a aparecer os palestrantes, mas de qualquer maneira nós sabíamos que estava por aí. Sim. Ok. Pronto, para quem não está a ouvir, o professor Miguel Xavier é o coordenador é o coordenador da saúde mental junto à Direção-Geral da Saúde e o coordenador o diretor do Plano Nacional de Saúde Mental. Nesta área da saúde mental é uma pessoa subejamente conhecida e com o seu trabalho reconhecido. Não sei se o professor quer fazer mais alguma apresentação detalhada, mas eu, de qualquer maneira... De mim próprio? Não. O professor ouviu a exposição do projeto até agora e gostávamos de ouvir o seu comentário também, a sua partilha com o grupo. Muito obrigado. Eu agradeço muito vocês terem-me convidado para este webinar, porque às vezes as pessoas que nós financiamos nem sempre nos convidam para os webinars. Aqui eu agradeço muito o convite do João para poder participar e tenho todo o gosto nisso. Primeiro eu quero-vos dar uma ideia de porque é que isto apareceu e porque é que a nossa ideia de financiamento se fez. Teve a ver com duas coisas. Primeiro que era, para mim, a principal prioridade. Era dar alguma diferenciação e ajudar um bocado àquilo que era o estado da saúde mental pública na região do Norte Alentejano, que é das que me preocupa mais no país, porque tem sempre poucos recursos e são recursos que entram e saem. Eu agora sei que vão entrar pessoas para lá e estou muito contente com isso. Portanto, a Coordenadora Regional de Saúde Mental do Alentejo já me disse que pelo menos 2 psiquiatras vão entrar e 2 psiquiatras são capazes de ter um aumento proporcional para aí de 40% a 50%, porque de facto o serviço tem tido pouca gente e tem tido poucos recursos. E isso é uma coisa que me preocupa bastante. A segunda área de prioridade que eu tinha a ver com o próprio programa em si, com o Open Dialogue, que eu conhecia de outras andanças, não é? E que tem uma difusão muito grande em termos de alguns países europeus. Tem uma recepção muito grande em Itália também, no norte de Itália. E tanto quanto era o meu conhecimento na altura, não havia nenhuma experiência de Open Dialogue em Portugal. De maneira que eu tentei casar uma coisa com a outra
E aquilo que era o nosso programa, aquilo que foi lançado para financiamento, era algo em que nós queríamos que houvesse alguém que tivesse experiência já em Open Dialogue técnica, não é? E existia, não é? O João tinha e uma equipe tinha uma experiência já nessa área, mas que isso pudesse ser feito também em articulação com os serviços públicos de saúde mental. E esse é que era o desafio maior para mim. E esse é que é o desafio de futuro. Porque eu não tinha dúvidas nenhumas que, do ponto de vista técnico, a equipe que o João tinha e que ia pôr no terreno ia conseguir dar conta do recado. Esse não era o meu problema. O meu problema é como é que isto é sustentável no tempo, em articulação com os cuidados de saúde mental do Norte Alentejano. E essa, para mim, é que é a questão, que vai ser a questão mais importante no futuro. Portanto, eu ainda não conheço os resultados, nem vocês, deste projeto. Daqui a uns meses saberemos. Mas eu posso antecipar, eu tenho quase certeza que vão ser bons. Porque tem tudo para ser bons. Agora, ainda por cima, fico muito contente com o facto de saber que o projeto está a ter uma avaliação, ainda por cima, universitária. Isso é muito importante. Que parte dos projetos não tem. Tem uma avaliação, mas é uma avaliação normalmente dependente, feita pelas próprias pessoas que estão a aplicar o projeto. E isso nunca é uma boa política, como vocês sabem, de investigação. Portanto, eu fico também muito contente e quero aqui cumprimentar as pessoas que estão na Universidade de Évora a fazer a avaliação do projeto. Fiquei muito contente de ouvir as apresentações, mesmo muito. Agora, eu tenho o problema de saber como é que isto vai ser. De maneira que eu acho que nós vamos ter de esperar um bocado pelos resultados e vamos ter de arranjar aqui uma maneira criativa. Quando eu digo nós, é nós, Programa Nacional de Saúde Mental, e o Conselho de Administração do Norte Alentejano, do hospital. E também a Coordenação Regional de Saúde Mental do Alentejo. Portanto, temos aqui vários atores, para além, obviamente, das equipes terapêuticas. Temos aqui vários atores e vamos ter os próximos meses que nos preocupar com isto. Temos um desafio suplementar, mas de certa maneira é um bom estímulo estarmos a ter de fazer isto tudo sem podermos estar ao pé uns dos outros, não é? E sem poder estar ao vivo, nem com os doentes, nem com vocês, quer dizer, isto é, enfim, uma coisa suplementar. Bem, e depois isto ainda tem uma terceira fase, que é para mim a fase que eu diria mais importante em termos nacionais, que é, uma vez nós demonstrando a capacidade de criar um projeto destes, que pode não estar a ser implementado por pessoas do hospital, mas que está a funcionar em articulação com o hospital, a partir do momento em que isto for bem avaliado, como é que nós vamos poder fazer, como é que vamos poder escalar isto para o território nacional? Eu não estou a dizer que o Open Dialogue vai ser a resposta a todas as necessidades que existem em tratamento de doentes mentais graves em Portugal, até porque há vários outros modelos que estão a ser postos em prática também, e ninguém aqui quer dizer que o Programa Nacional de Saúde Mental vai dizer que é só um modelo terapêutico aquele que deve ser implementado em Portugal. Não é isso. Agora, eu sei que o Open Dialogue tem várias características naquilo enfim, como trabalha, que teria uma aplicabilidade muitíssimo boa em regiões muito vastas do nosso país, principalmente fora dos grandes centros. Não quer dizer que não pudesse ser aplicado nos grandes centros, muito pelo contrário. Mas nos centros em que há uma grande expressão geográfica das pessoas, aí eu tenho a certeza absoluta que o Open Dialogue pode ter uma palavra muito importante a dizer. O que significa que eu tenho um terceiro objetivo com este projeto, que é poder escalá-lo a nível nacional. E isto implica outra coisa. Implica que possa haver uma equipe de formadores portugueses. Eu não estou a dizer que não possam mandar vir uma pessoa de fora a ajudar na formação, não é isso. Aquilo que me preocupa é saber se nós criamos massa crítica em Portugal para poder dar formação nesta área sem termos de estar sempre a recorrer a pessoas vindas de fora, ok? E este é o terceiro objetivo que eu tenho em relação a este projeto. Portanto, o meu projeto, na cabeça do diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, está isto tudo em conjunto. E é por isso que eu digo que este projeto não se esgota aqui, nem se vai esgotar quando acabar aquilo que é o ano que estava atribuído para o seu término, mas vai ter toda esta necessidade de formação, autonomização na formação e disseminação a outras áreas do território nacional. Porque quando isto puder ser disseminado, eu tenho a certeza que há pessoas de outros sítios do país que vão dizer: nós queremos ser formados nessa área. E é preciso que haja uma equipe com resposta. A resposta não pode ser sempre: vá-se treinar para a Finlândia. Okay?
Nós temos de começar a adquirir, pelo menos em parte da formação, autonomia. E isto, autonomização. E isto é também uma das preocupações maiores que eu tenho, não só em relação a esta área do Open Dialogue, mas em relação a outras áreas do tratamento dos doentes mentais graves, que não se pode, de facto, restringir a dar medicação às pessoas. Quer dizer, isso é um modelo que está ultrapassado há 3 décadas, ou 4. Quer dizer, neste momento nós temos mecanismos baseados programas baseados em evidência, que podem ajudar muito grande nesta situação. E eu, assim, para uma primeira intervenção, era isto que gostaria de dizer. Então, obrigado, professora. Eu não sei se vocês me ouviram, porque eu vejo que vocês estão todos em freezing. Não, há aqui uns pequenos problemas de... A sua voz foi aqui interrompida em pequenos períodos, mas nós ouvimos tudo. Há aqui parece que umas pequenas interferências. Está-nos a ouvir. Espero que as mensagens tenham passado, as mensagens principais tenham passado. Não, isso sim. Mas pronto, gostava só antes de dar aqui a palavra aos nossos participantes, também para eventualmente alguém colocar alguma questão. Assim, nós no Norte Alentejano, eu estou neste momento no Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, mas não tenho... Ótimo. Pronto, mas não sou médico, portanto não sou da direção clínica, mas como a minha formação é na área da saúde mental, portanto, foi uma das áreas que obrigatoriamente eu, até por uma questão de pessoal, também tinha que dar uma resposta, e tenho pela saúde mental um carinho especial, portanto nunca poderia deixar de dar esta resposta. E nós estamos com a Fundação Romão de Sousa há algum tempo a trabalhar num protocolo que visa não só as questões relacionadas com este projeto, mas também, mais importante se calhar do que isso, é a sustentabilidade do próprio projeto para além do tempo útil em que ele foi aprovado, não é? Tal e qual. E esse aspecto que o professor focou da formação, eu acho que é um aspecto essencial, não é? Porque esta formação é uma formação que, para começar, tem custos associados, não é? E era muito interessante que eu julgo que o doutor João corrobora da minha opinião, que conseguíssemos agora numa segunda fase talvez encontrar uma forma de financiamento da própria formação, não é? Porque assim, eu, por exemplo, se eu entender fazer um protocolo com a Fundação e destinar... Pronto, eu em relação a esse assunto... Mas eu ia dizer que, em relação só a isso, se eu quiser na unidade local de saúde neste momento dizer que destino 2 profissionais para fazer esta formação, eu não tenho propriamente capacidade financeira dedicada a isso, está a perceber? Portanto, posso ter profissionais interessados, mas a formação tem encargos, naturalmente, e esses encargos, se nós encontrássemos aqui uma solução de financiamento para lançar precisamente esse corpo de formadores nacionais que o professor estava a falar, né? Se conseguíssemos avançar com um financiamento para a própria formação, eu acho que era muito interessante. Eu concordo, e essa era a minha... Muito bem. Vocês conseguem me ouvir a mim? Sim. Parece que não. Estamos para aqui um bocadinho congelados, mas conseguimos ouvir. Ok. Eu já tinha falado com o João sobre este assunto. Eu considero que é importante que a Fundação tenha um corpo próprio de formadores. Se isso for conseguido, é fácil arranjar financiamento para estender a formação a outros pontos do país. Isso é uma questão minha. Isso eu faço. Não tem problema nenhum. É preciso que haja pessoas que estejam com capacidade de fazer formação nesta área e supervisão. Muito bem. Não sei se agora podíamos fazer algum comentário ou se passávamos a palavra aos nossos participantes. Alguém quer colocar alguma questão ou não? Não sei. A nossa anfitriã. Agora é aqui a fase, não é, em que quem quiser participar tem que carregar no botãozinho, não é, Sofia? Exatamente. Os participantes que quiserem colocar alguma questão têm uma funcionalidade que diz levantar a mão e poderão colocar a vossa questão ao levantarem a mão.
Temos aqui já uma questão do engenheiro Romão de Sousa e da doutora Silvia Romano. Relembrar que estão por ordem. Eu vou começando a colocar as questões também por ordem, ok? Se todos concordarem. Muito bem. Penso que o engenheiro Romão de Sousa poderá colocar a Em sua questão. silêncio. Já me ouvem? Parece que eu estava em silêncio, mas... Já? Estamos a ouvir, sim. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela contribuição dos membros do painel e quem nos está a ouvir também. Um cumprimento especial ao professor Miguel Xavier, que eu já não via desde a nossa conferência, há 2 anos. Sou que, entretanto, teve uns problemas de saúde, mas folgo em vê-lo totalmente recuperado. Obrigado. E a pugnar por esta nossa batalha. Eu só ouvi muitas coisas que concordo em absoluto. Eu acho que a professora Sofia Tavares tem o grande desafio, porque esse é que é verdadeiramente a proof of the pudding, que é demonstrar não só a eficácia do processo, como a capacidade de o implementar em Portugal. A Fundação não tem como objetivo substituir-se aos serviços de saúde, como é óbvio, mas não enjeita poder ser um catalisador de uma alteração da forma como os serviços estão organizados. Portanto, é um pouco nesse sentido, e não tenho dúvidas nenhumas que é particularmente difícil num país como Portugal implementar este tipo de mudanças. Nós todos somos muito pouco associáveis, estamos das nossas quintinhas, da nossa zona de conforto, somos muito, muito sensíveis às nossas responsabilidades, à nossa esfera de influência. E, portanto, alterar a forma como os serviços estão organizados e partilhar esse tipo de, entre aspas, autoridade que os serviços hoje têm, não vai ser tarefa fácil. Mas, enfim, o nosso objetivo é exatamente esse. Este projeto, em parte subsidiado pela DGS, em teoria era para custar à Fundação cerca de 10 mil euros, mas de facto vai custar mais. E a Fundação também não tem como objetivo sistematicamente custear atividades ou iniciativas da administração pública neste domínio, mas colabora na medida das suas possibilidades. E eu acho que em termos de formação nós temos todas as condições para poder responder, até porque já temos um curso de formação em vigor neste momento, e portanto veríamos com muito bom gosto que a DGS pudesse, no fundo, dinamizar a disponibilização de alguns técnicos do Serviço Nacional de Saúde para formação específica em Open Dialogue, para resolver os problemas que o professor Raul Cordeiro está a referir de incapacidade de alocar 1 ou 2 técnicos a tempo praticamente inteiro durante esse período de formação. Portanto, nesse sentido, estamos super dispostos a colaborar. O que não temos é também uma infinidade de recursos. A própria Casa de Alba já por si é extremamente deficitária. A Fundação está, no fundo, a utilizar o seu património há vários anos para poder viabilizar aquela operação e que, aliás, não tem, os utentes pagam aquilo que podem, mas fica longe de poder cobrir os custos. E, portanto, temos alguma disponibilidade para colaborar, mas temos limitações orçamentais, como calculo. Tirando isso, disponho, estamos naturalmente interessados. Eu queria perguntar à professora Sofia Tavares quando é que pensa ter terminada a sua análise do projeto, porque isso, no fundo, vai ser o pontapé de saída para os passos seguintes, não tenho dúvida. Muito obrigado a todos. Obrigada, Sr. Engenheiro. Eu vou então desativar o som. Se depois quiser voltar a fazer outra questão, é só voltar a levantar a mão, que será novamente. Obrigado. Obrigada a nós. Não sei se a doutora Sofia Tavares quer fazer algum comentário. Sim, quero antes de mais cumprimentar o Sr. Engenheiro Romão de Sousa e agradecer-lhe também na sua pessoa e enquanto diretor da Fundação no fundo o apoio que tem dado e aquilo que tem feito em prol da saúde mental nesta região e relativamente à avaliação deste projeto. Nós temos estado a trabalhar em parceria com a equipa técnica da Fundação. A doutora Sofia Graça, que tem estado a recolher
dados para a sua dissertação, tem sido ela que tem conduzido fundamentalmente a recolha de dados para o projeto. Nós também sofremos do mesmo mal, temos carência de recursos humanos neste momento, temos poucas pessoas disponíveis para fazer investigação, tudo que seja deslocações, que implique deslocações e que é difícil e, portanto, e tem custos, mas neste momento a Sofia tem estado, de facto, a recolher alguns dados e nós contamos que, à medida que vamos tendo os dados disponíveis, estamos a fazer essa análise. A Sofia, inclusivamente, tem uma parte dos dados desta investigação, estão a ser analisados e estão a ser trabalhados no âmbito da dissertação de mestrado que está a realizar. Recentemente também tivemos um outro webinar e estamos a colaborar, nomeadamente com uma colega do Brasil, para fazer a avaliação da fidelidade, no fundo, da equipa técnica aos princípios Open Dialogue, nomeadamente esperamos poder contar com ela enquanto codificadora de algumas sessões e também estamos a trabalhar nisso. Esse só será, portanto, no fundo, perceber se aquilo que foi feito teve resultados e quais os resultados que teve. No fundo, a eficácia do projeto implica também a avaliação da intervenção que foi feita, e essa só poderá ser feita no final do projeto, e julgo que no final deste primeiro ano ou destas primeiras 10 famílias nós teremos material suficiente para fazer uma primeira avaliação de como foram conduzidos, no fundo, estes processos. Obrigada. Se queria mais alguém, queria colocar mais outra questão, não era? Sim, a doutora Silvia Romano, eu vou... Ok. Estou sim, boa tarde, não sei se já me estão a ouvir. Quero dar os parabéns pelo projeto CPCJ de Fronteira, e é mais só um pedido que venho aqui fazer, até pelos dados. Nós CPCJs vimos em mãos com muitas crianças que muitas vezes não conseguimos dar resposta do ponto de vista psicológico e do acompanhamento e dessas famílias, porque o CAFAP não consegue todo dar resposta a nível distrital. E era mais um pedido que este projeto estendesse também à área infantil-juvenil, que tanta falta nos fazia, assim poderíamos evitar um pouco as situações já na fase adulta, não é? E de facto temos aqui esta falta de resposta em todos os concelhos do distrito de Porto Alegre, e que faria todo o sentido haver também essa resposta. Um bem-aja a todos, continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Essa questão da saúde mental infantil e juvenil é uma questão crítica para o Alentejo e para o Norte Alentejo em especial, para o Alto Alentejo em especial, porque é bem conhecida a dificuldade de atrair médicos da área da pedopsiquiatria para o Alentejo, embora o distrito de Beja e o distrito de Évora já tenham conseguido de alguma forma resolver essa questão, mas o Alto Alentejo ainda não conseguiu. Nós estamos a lutar para que consigamos resolver essa questão do ponto de vista da especialidade médica de pedopsiquiatria. Claro que depois é preciso haver mais uma equipa grande de pessoas a trabalhar, não basta apenas um pedopsiquiatra para trabalhar. Mas é bem conhecida essa dificuldade. Não é? Só lhe queria perguntar uma coisa. Se vocês estão a trabalhar com a doutora Ana Matos Pires, da Coordenadora Regional de Saúde Mental do Alentejo, isto eu estava a perguntar ao professor Raul Cordeiro. Sim, nós temos contacto. O Dr. Manuel Sardinha é o diretor do Departamento de Psiquiatria. Eu sei, muito bem, então. Sim. E ainda este fim de semana tivemos, o Dr. Sardinha não estava de férias, mas a doutora Ana Matos Pires esteve aqui em Castelo de Vide na apresentação das equipas. Eu sei. Mental da rede repara uma coisa. Continuados integrados. Sim, pronto, mas ela também tem essa área identificada, essa área da questão da pedopsiquiatria, e está identificada pela Coordenação Regional de Saúde Mental do Alentejo. Claro, obviamente. Já está há muitos anos. Mas a questão é que se colocou é que, quando eu peguei neste cargo,
Uma das apostas que eu fiz desde o princípio foi a questão do Alentejo, a região do Alentejo, que era das regiões mais favorecidas que havia em termos de recursos humanos. Évora já está bem, Beja já está bem, e portanto eu agora tenho que me concentrar em Porto Alegre, porque é o sítio que, comparando com as outras duas cidades, está menos bem. Não só em termos de internamento, que também é outra área, mas em termos de equipes. O que é que eu estou a querer dizer? Neste calendário de criação de equipes comunitárias, eu mais cedo ou mais tarde queria ir a Porto Alegre, ok? Mas para isso nós temos de ter a certeza de que há gente contratável para ir para Porto Alegre. Portanto, nós temos também algum trabalho a fazer entre nós, porque depois isto tudo se casa. As equipes comunitárias vão precisar muito de aprender a fazer coisas do género do Open Dialogue. Porque o que uma equipe comunitária faz não é propriamente ir apenas dar medicamentos às pessoas. É uma abordagem completamente diferente. É por isso que isto depois tudo se casa. Então, eu acho que nós, durante o ano de 2021, assim a pandemia nos deixe, temos de fazer aí um enfoque grande, e essa era já uma vontade minha, na região do Norte Alentejano em termos de saúde mental, porque eu acho que precisa, de um enfoque especial. Nós ficámos agora com duas médicas, duas psiquiátricas que Eu sei. tiveram a especialidade e estavam cá e ficam. Foi uma lança em África. Não, é muito trabalho, doutor, é muito trabalho Agora, mas se vocês começam, mas repare, se vocês já lá têm as psiquiatras, é muito mais fácil a possibilidade de propor, em termos governamentais, a criação de uma equipe comunitária para vocês já para o ano, percebe? A diferença é essa. Exato. Isso, para mim, é uma coisa de muito contentamento. Ora, uma equipe dessas comunitária precisa ter técnicas terapêuticas do género do Open Dialogue, de maneira que isto tudo depois começa a fazer sentido. Não é? Claro. De maneira que eu acho que em 2021 tem de ser o ano, em relação ao Alentejo, tem de ser o ano de Porto Alegre. Nós em Évora e em Beja já temos as coisas mais ou menos estabilizadas, não é? Sim. Aliás, eu vou aí dentro de uns dias, dentro de umas semanas, porque nós temos aí um congresso de famílias da Associação do Utente, está bem disso, não é? Sim. Nós também, eles pediram a nossa colaboração e eu também servi aqui de ligação para a realização desse congresso também. Pronto. Então, a ver se nós nessa altura poderíamos falar todos uns com os outros. Sim, claro. Queria só reforçar também a pequena nota, como o engenheiro Monte Sousa referiu, reforçar que já, de facto, a formação já existe, já começou, e que tivemos este ano 16, se não me engano, psiquiatras inscritos. Infelizmente não tivemos ninguém em Porto Alegre, mas acho que era um desafio muito interessante continuar esta formação e envolver profissionais também de Porto Alegre. Claro. Agora, essa questão do financiamento da formação, João, é uma coisa que nós vamos ter de falar depois. Ok? Mas isso é uma aposta clara para mim. Não sei, doutora Sofia, há mais alguém que acho que queira colocar alguma questão? Neste momento, no meu ecrã, não. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Bem, eu tenho uma questão para colocar, que era então, se nós, quando formos aí, porque nós vamos várias pessoas do Programa Nacional, não é? Eu vou também aí, se nós podíamos encontrar-nos para falar de algumas coisas relacionadas com a questão da saúde mental aí no Norte Alentejano. Eu já que aí vou, não queria perder a oportunidade. Sim, doutora, claramente eu não respondo pelo doutor Manuel Sardinha, mas estou convencido que ele... Não, isso do Manuel Sardinha eu não tenho problema, que eu tenho a certeza que ele quer. Sim, claro. mas pela parte do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde... É isso que me interessa. Estamos completamente abertos a isso. Nós fizemos agora, até do ponto de vista físico, uma série de melhorias no próprio serviço de psiquiatria, e com o reforço dos psiquiatras, com o reforço também da equipa de enfermagem, que neste momento são maioritariamente enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Portanto, eu acho que se está ali a criar um caldo de cultura muito bom para podermos dar um passo em frente no trabalho
na área da saúde mental no Distrito de Porto Alegre e no Alto Alentejo. Claro, eu não, quer dizer, estamos aqui com o doutor João Pereira, quer dizer, estes projetos e as instituições como a Fundação são claramente instituições parceiras das instituições públicas de saúde mental. Isto não... Isso é claro, isso tem mesmo de ser assim. Isso é claro para nós, e nós, como eu tinha dito, nós estamos a trabalhar num protocolo conjunto para precisamente nos comprometermos uns com os outros precisamente sobre isso, não é? Porque nós entendemos-nos bem conversando uns com os outros, mas depois isto é preciso garantir sustentabilidade para os projetos, não é? Pois, até porque o João pode me pedir dinheiro, vocês não podem. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente. Podemos pedir... Portanto, é bom que isso... Podemos pedir... Não sei se interrompi, peço desculpa. Temos não, pode. Mão no ar. Não sei se posso dar autorização. Pode sim, faça o favor. Não, era só para dar uma nota adicional de que, apesar de todas as boas vontades e das boas relações pessoais, de facto o projeto está a acabar daqui a 2 meses e nós ainda não temos o protocolo de colaboração assinado com o LSM. Portanto, o que dá bem uma ideia das dificuldades de relacionamento que existem. Era bom que tivessem. Pois é isso mesmo. De facto, há 10 meses depois, ainda não há, e quando o projeto acaba daqui a 2 meses, ainda não temos um protocolo de colaboração assinado. Andamos, enfim, o João conhece isso melhor que eu, depois quando o professor Miguel Xavier, quando cá vier, se quiser convidar a Fundação, e se eu puder, terei muito gosto em estar também, além do João e da equipe, e nessa altura eventualmente pode falar consigo acerca disso, mas de facto a realidade no ICRO é esta, as relações são ótimas, eu não conheço pessoalmente o professor Raul Cordeiro, mas só tenho ouvido dizer coisas boas em termos da sua disponibilidade e da sua vontade em afinar isso, mas de facto, em termos formais, a Unidade de Saúde Local do Norte Alentejano ainda não conseguiu aprovar um protocolo de colaboração até ao fim do projeto, praticamente. Pronto, era só essa nota. Eu não posso deixar de lhe dar razão, mas estas decisões nas instituições públicas, infelizmente, não são às vezes tão salvas como nós gostaríamos que fossem. Mas talvez pudéssemos depois falar em conjunto sobre isso, quando eu aí estiver. Eu não sei se existe alguém que gostaria de fazer alguma questão por escrito. Também é possível escrever e realizar estas questões pelo nosso chat. Referir também esta questão. Nós tínhamos previsto até às 5, havendo perguntas suficientes, não é? Não havendo também. Até às 16h45, né? 16h45, exatamente. João, eu tenho de sair às 4h30, de maneira que, se houver alguma questão, eu agradeço que seja feita agora. Então, mas se o professor quiser deixar a sua nota, depois nós a seguir encerraríamos depois de si. Não? As mensagens já foram dadas. Eu agora gostava, quando for sair, já que aí vou, ter uma oportunidade de falar com vocês todos. Pronto, é isso, basicamente. Bom, eu vou transmitir isso também ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde e penso que não haverá obstáculos nenhums a isso. Ok. Obrigado, professor, da sua participação. Então, eu despeço-me de todos. Muito obrigado. Por amor de Deus, eu é que agradeço. Muito obrigado. Bom trabalho e um abraço a todos. Boa tarde. Não há ninguém a levantar a mão, Sofia. Neste momento, não. Então, não sei, Dr. João, quer deixar aqui uma nota final antes de eu encerrar o processo ou não sei? Nota, não sei se
entretanto, se o professor Miguel Xavier saiu ou não, mas pronto, a imagem está congelada. A nota, quer dizer, a nota é de que, de facto, eu não estaria neste projeto se não acreditasse nele, não é? E agradecer também todas as pessoas que têm acreditado nele, e que algumas estão aqui, não é? E também, por outro lado, também agradecer, não sei quem é que nos está a ver, que isto também está a ser passado ao vivo nas redes sociais, portanto, se algumas famílias ou utentes também nos estiverem a ver, também, enfim, eles poderão querer nos agradecer a nós, mas nós também agradecemos a eles por estarem de alguma forma a acreditar em nós. Agora, eu queria também, como também já teve o engenheiro Nuno Sousa a oportunidade de dizer, que as boas intenções passassem à prática, não é? E algumas coisas estão a acontecer, outras demoram e outras não estão a acontecer, e portanto queremos de facto que passássemos à prática e que pudéssemos continuar, que não fosse apenas uma experiência piloto que morre e que não continua, não é? Portanto, era só isto que eu queria dizer e agradecer a todos. Se concordarem, posso deixar aqui só 2 ou 3 notas finais sobre e encerrarmos. Como eu tinha dito no início, eu considero que este tipo, quer dizer, desde o princípio, eu, embora tendo neste momento funções executivas, mas compreenderão que há decisões que não são apenas minhas, não é? E, se fosse da minha parte, isso já estava resolvido há muito tempo e seria praticamente automático. Não é? Mas, infelizmente, as coisas não são tão fáceis às vezes como pensamos, não porque haja nenhum tipo de oposição ao projeto, essa não é a questão, mas eu acho que é muito esta questão demasiado burocratizada da administração pública, que por vezes tira o imediatismo às decisões e a oportunidade aos próprios projetos. Quer dizer, isto é uma contingência que eu na verdade também estou a lidar com ela desde março, porque antes disso, na academia, embora nós tenhamos problemas, mas eles são muito mais fáceis de resolver do que nesta administração pública mais pesada como é essa. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho que nos deve preocupar neste momento é procurarmos construir o melhor conjunto de respostas possível àquilo com que estamos neste momento confrontados. E desde o início do ano 2020 nós estamos confrontados não só com aquilo que eram aquelas questões tradicionais da saúde mental, mas agora com outros desafios que vão muito para além daquilo que era o que nós tínhamos como habitual. Portanto, há aqui um conjunto de situações que não são propriamente doença, que são situações que eu chamaria de sofrimento psíquico, ou como a ansiedade, ou a depressão, ou a depressão moderada, ou a tristeza, que são, digamos, casos que acontecem regularmente em situações de grande adversidade da vida das pessoas, mas cuja intervenção especializada não é tão acutilante e necessária como noutras circunstâncias. Mas de há 6 meses para cá as coisas mudaram um pouco, não é? Quer dizer, e há questões que já são mais graves, principalmente perturbações do campo da ansiedade e da depressão, muitos problemas associados ao abuso de álcool. Quer dizer, é bem conhecida, por exemplo, são bem conhecidas as questões que nos mostram que há mais sintomatologia depressiva e comportamento de natureza suicidária quando nós vivemos graves crises económicas, portanto, e isto, nós vamos ver provavelmente os números destas coisas, se calhar, diferidos no tempo. Nós estamos a ver agora já, porque nós também estamos dentro da situação, mas vamos vê-los com certeza a curto espaço de tempo. Portanto, e estes 2 grandes grupos de necessidades são muito prementes, quer dizer, e nós vamos, ou estamos preparados para dar respostas em tempo útil, ou vamos ser confrontados com situações destas mais graves, diferidas no tempo. Portanto, eu acho que estes projetos, reitero isso que eu disse, que estes projetos de proximidade, que estão muito enraizados até nas próprias autarquias, no próprio poder local, até ao nível da junta de freguesia, às vezes quem conhece melhor as pessoas são os presidentes da junta, né?
nós, quando quisermos saber quem é que é alguém, se perguntarmos ao Presidente da Junta, ficamos a saber. Se formos perguntar ao psiquiatra do Departamento de Psiquiatria, ele só saberá se lá houver já algum registro sólido sobre aquela pessoa. Portanto, estes projetos de proximidade vão fazer, quanto a mim, na minha opinião, cada vez mais sentido. Precisamos, se calhar, aqui nas instituições, de desconstruir algumas coisas que ainda existem, algum tradicionalismo, algum conservadorismo, não diria da abordagem terapêutica, mas algum conservadorismo do acesso aos dados clínicos, por exemplo, ou do acesso ao próprio doente em articulação de alguém que faz um trabalho comunitário não ligado a uma instituição de saúde, com um trabalho que é da instituição de saúde pública. Portanto, há aqui algumas coisas que nós vamos ter que, ao longo do tempo, elas têm que ser desconstruídas necessariamente. Portanto, e estes projetos são também eles próprios desafios, não é? Quer dizer, ok, eu entendo isto de uma forma construtiva. Está aqui um projeto, nós nunca nos foi lançado um desafio de um projeto desta natureza. E agora, como é que vamos lidar com ele? Pronto, e há aqui, às vezes, um balanço de ir para a frente ou não ir tanto. Pronto, compreenderão este enquadramento que existe. Isto ligado à burocracia toda própria da administração pública leva a estes atrasos todos que o Sr. Engenheiro referia, e tem toda a razão, e eu assumo também a minha parte de responsabilidade nisso. Mas pronto, essa é uma questão que se calhar pode ser tratada de outra forma também, mas gostava era de realçar também o valor do projeto, que eu acho que isso é muito interessante, a própria avaliação do projeto e a sustentabilidade do projeto para o futuro, que eu acho que isso é que é o interessante para o Alto Alentejo. Não só para as freguesias onde ele está a fazer esta experiência piloto, mas também no futuro, se tudo correr bem, para o próprio distrito do Alentejo, do distrito de Porto Alegre todo. Era esta a palavra final que eu gostava de dizer e agradecer o convite que me fizeram. E esperemos ter boas notícias em breve sobre aquilo que toca à unidade local de saúde. Espero ter boas notícias em breve. E muito obrigado a todos. Agradecer também a todos mais uma vez e acho que Obrigada. Encerramos, não é? Uma vez que não há perguntas. Ficamos por aqui e pronto. E obrigado. E bom fim de semana e até à próxima. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.